Opa, aqui é o Christian, seja bem-vindo ao segundo workshop dessa Semana da Inovação em Vendas Telecom. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai aprender hoje, do que nós vamos conversar hoje. Mas antes eu queria lhe dar dois lembretes, né? Primeiro é que esse workshop ele é um workshop gratuito, ele vai ficar durante essa semana disponível, você pode ver, rever quantas vezes você quiser. Eu tenho certeza que vai agregar muito para o seu lado profissional, principalmente se hoje você é um gestor, você é um empresário, porque nós vamos falar sobre o modelo de negócios. E o segundo lembrete que eu queria deixar aqui é que se você ainda não me conhece, não sabe quem sou eu, para o vídeo agora, veja o vídeo de apresentação onde eu falo um pouquinho sobre os objetivos do curso, como ele foi estruturado, né, essa palestra, esse workshop que é gratuito, e também falo sobre quem sou eu, né? Quais são os objetivos dessa Semana da Inovação em Vendas Telecom. Tenho certeza que isso vai agregar muito para você entender o que nós vamos abordar e quais são os objetivos do que nós estamos aqui compartilhando de informações para o segmento, para os profissionais que atuam no segmento de D2D Telecom, ou porta a porta, né, como muitos falam, no setor de telecomunicações. Pessoas que vendem TV, por assinatura, internet, telefone fixo e também celular. Então, se você ainda não viu essa apresentação, volta lá e daqui a um pouquinho nós conversamos então. Muito bem, então agora que você já me conhece, nós vamos direto ao ponto. Nós vamos falar durante 3 dias, em 3 workshops diferentes, sobre o mesmo assunto, que é o modelo de negócios que o D2D Telecom utiliza atualmente. E a frase de impacto, né, essa série de workshops tem um título, que nós podemos dizer que é D2D Telecom, os 4 pilares de um negócio porta a porta rentável. Então nós vamos falar aqui sobre as bases, os princípios fundamentais de quem quer ter um agente autorizado, um negócio que trabalhe no telecom que seja realmente rentável e consiga explorar de maneira íntegra as oportunidades que exigem nesse mercado que está em pleno crescimento, tem crescido cada vez mais, pois as pessoas utilizam cada vez mais a internet, as pessoas querem ter mais entretenimento, o celular está em alta também, então a internet no celular, então isso gera um mercado, uma demanda que é muito promissora. E nós vamos analisar qual é o modelo de negócios ideal, inclusive nós vamos ter aqui uma chamada, né, que é o modelo de negócios que o D2D utiliza atualmente, o D2D Telecom, ele é ineficiente. E antes de nós entrarmos nisso, eu gostaria só de frisar que existem 2 motivos pelos quais os agentes autorizados do segmento de telecom, de D2D Telecom, eles não conseguem atingir rentabilidade, lucratividade, não conseguem ser estáveis como empresa, mesmo num mercado que é muito promissor, que está em pleno crescimento. E essa série de 3 workshops vai abordar esse primeiro motivo, que é o modelo de negócios do telecom atual ele é ineficiente. Muito bem, para a gente iniciar nosso workshop, nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 pilares, as 3 bases que a administração ensina, que uma empresa precisa levar em conta para que ela seja sustentável, ela seja rentável. E eu vou comentar até, por exemplo, tem um programa que eu gosto muito, eu acompanho, que é do Marcos Lemonis, é um bilionário, né, que ele pega empresas que estão à beira da falência e ele consegue reverter a situação dessas empresas colocando, né, implementando uma administração que seja impecável. E ele, claro, consegue, segundo mostra ali as histórias, ele consegue fazer com que aquelas empresas que estavam à beira da falência consigam se reerguer, elas crescem. Então aquelas pessoas que estavam ali tocando o negócio começam a implementar as ideias, o conhecimento dele. E não é à toa que ele é um bilionário, ele é realmente uma pessoa bem sucedida no segmento que ele atua. E uma coisa que me chama muito a atenção nesses programas que ele faz é que ele atua em diversos tipos de negócio. Então ele não tem expertise num único nicho apenas. Mas o que possibilita ele atuar em várias frentes de negócio, em negócios diferentes que ele não tem essa expertise? Então ele cita que existem 3 pilares básicos para um negócio, que o primeiro ele é o produto, o segundo é você conhecer o processo e terceiro são as pessoas. Realmente todos nós, quem estuda administração, concorda com isso.
A administração ensina que esses são os pilares que fazem com que uma empresa consiga se estruturar e funcionar de forma rentável, de forma lucrativa. Então, a maneira como ele pega a empresa, né, ele faz uma análise que é de acordo com a equipe, lá com a base dele, né, e ele começa a aplicar esses 3 princípios. Ele começa a analisar o produto, ele começa a analisar o processo com que a empresa opera e também as pessoas, né, a equipe, os profissionais que atuam, né, dentro daquele negócio. Ele começa a fazer mudanças porque ele conhece muito bem os princípios desses 3 pilares. Agora, você deve estar se perguntando, né? Você falou, Christian, são 4 pilares. Bem, e você vai entender agora por quê. Realmente esse 4º pilar ele pode ser para você um pilar novo, uma inovação. Muitos gestores talvez não tenham se dado conta ou até mesmo não tenham dado a importância para esse pilar que nós vamos considerar que é um pilar que nós vamos agregar e que realmente, se você quer ter um agente autorizado que trabalhe no segmento D2D, telecom, e que seja rentável, que seja lucrativo e estável, se você não considerar esse 4º pilar, você não consegue atingir isso. E nós vamos analisar um pouco mais a fundo o porquê disso, né? Então, o que eu posso deixar até para criar uma expectativa é de que realmente esse 4º pilar ele faz a diferença. E por que eu estou falando isso? Se você utilizou o vídeo de apresentação, se você já viu o vídeo que fala sobre marketing, né, onde como é que o marketing está influenciando o desenvolvimento, o desempenho das equipes de venda, das empresas que trabalham como agentes autorizados de venda no segmento telecom, você vai entender que quando eu me deparei com os problemas de venda, quando surgiu o 4º produto, né, que eu teria que trabalhar com vendas para TV por assinatura, internet, telefone fixo e celular, eu tive que fazer um estudo muito profundo sobre o produto, sobre as técnicas de venda. Eu tive que entender todo o processo. Se você viu ali, eu tive que mapear todo o processo de venda dos produtos. Eu tive que mapear todo o comportamento dos clientes para conseguir entender por que eu não conseguia vender aquele produto e eu não tinha saída, eu tinha que encontrar isso. E ao fazer esse processo, eu observei e comecei a focar minha atenção nesse 4º pilar. E realmente foi o que alavancou. A gente fala, por exemplo, que até tem algumas pessoas que comentam, alguns estudiosos e são experts, especialistas do assunto, de que a venda ela não pode ocorrer com escalabilidade. E eu tomo a liberdade aqui, em vista dos resultados, de dizer que eu acredito que isso realmente não ocorra. Hoje, de acordo com um modelo de negócios correto, muito bem desenhado, é possível vender com escalabilidade. Então nós vamos analisar mais a fundo esse processo para que você possa entender, né, que esse 4º pilar ele é fundamental e ele é desconhecido pela maioria dos empresários, dos gestores que atuam no segmento de D2D Telecom. Então nós vamos entrar agora no primeiro pilar, que é o que nós já vimos ali, até o Marcos Lemonis ele utiliza isso, esses princípios, que é o produto. O produto realmente ele é o pilar base de um negócio, né? Por quê? Porque para você abrir uma empresa, para você explorar um mercado, o seu produto ele tem que ter uma oportunidade de venda, ele tem que ter demanda. O mercado precisa adquirir aquele produto. Senão você não tem como, ou porquê, né, você montar uma empresa, você viabilizar algo que não tenha oportunidade de venda. E no segmento que a gente atua, isso eu reforço, nós temos muita oportunidade. O mercado de telecomunicações, tanto na parte de TV por assinatura, internet, o mesmo telefone fixo e o próprio celular, que hoje é o principal item, né, de venda, digamos assim, do segmento de telecomunicações, nós temos muita demanda, existe muita oportunidade de venda para esse mercado. Então, quando você atua como um segmento ou no segmento de vendas, né, como um agente autorizado de vendas do segmento telecom, falando aqui, por exemplo, do D2D, né, nós temos realmente muita oportunidade de empresas que buscam, que conhecem muito bem o mercado, desenvolvem produtos para atender essa demanda.
E é aí que é importante o agente autorizado, quem trabalha com a parte de vendas dessas empresas do telecom, entender os princípios, né, que formam a base de um negócio rentável. O primeiro deles é produto. Então nós temos um produto que ele é amplamente aceitável e se busca, o cliente ele quer ter esse serviço. Mas o agente autorizado, o vendedor, precisa conhecer esse produto. Então não adianta você ter uma demanda altíssima no mercado se você não sabe como promover, como divulgar, como oferecer a transformação que esse produto gera. E aqui é uma coisa bem interessante, né? Porque eu me lembro que eu passei por uma experiência que mostra e ilustra muito bem a importância de conhecer o produto. E se você tem uma demanda alta, você não precisa ser um expert na venda, se você conhecer muito bem a transformação que o seu produto gera. Então eu me lembro que por volta de 2001, mais ou menos, eu me mudei para Florianópolis, eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul, e eu comecei a trabalhar na parte de vendas de uma loja de fotografia, né? Então na época ainda tinha rolo de filme, logo estava iniciando o processo de câmeras digitais, então tinha outros equipamentos, então eu trabalhei nessa loja, enfim. E eu não tinha expertise, não tinha conhecimento nenhum, tanto da parte de vendas, quanto da parte dos produtos que uma loja de fotografia comercializava. Mas eu tinha, junto comigo, um amigo meu, que era um colega de trabalho, até foi ele que me trouxe para Florianópolis para trabalhar durante um período nas férias, né, fazer um bico, como se diz. E esse cara, ele conhecia muito bem, ele nasceu como vendas. O pai dele, a família dele trabalha com vendas, né? E até hoje, pelo que eu sei, ele trabalha no departamento de vendas. O cara é muito bom. Então eu tive um excelente mentor e instrutor. E quando eu comecei a trabalhar nessa loja, eu tive outro problema. Como sempre, os problemas aparecem frequentemente para mim. E o problema era que o público dessa loja era na praia de Canasvieiras, e o público de temporada, que essa loja era de temporada, era um público que falava espanhol. Então era argentino, uruguaio, né, paraguaio. E eu não conhecia essa língua, né, não tinha domínio dessa língua. Então, além de aprender a vender, que não era o meu chão, além de trabalhar com produtos que eu não conhecia, eu ainda tinha que falar uma outra língua. Então, enfim, era uma situação bem complicada. Mas o que eu passei a fazer quando comecei a trabalhar naquela loja? Eu via que o Evandro ele vendia muito bem. Ele era um cara que vendia muito produto e produto caro. E naquela época até era uma oportunidade, porque quem vinha para Florianópolis vinha com muito dinheiro, né? Então o dólar valia muito naquela época. Então o pessoal vinha e comprava muito em dólar coisas caras aqui. Então, o que acontecia? Eu comecei a ver que ele vendia muito. Então ele vendia muito equipamento, coisas caras, e passei a observar. Eu sempre fui muito observadora, passei a observar o que o Evandro falava. Então eu não conhecia nada, né? E eu tenho uma característica minha que eu consigo gravar coisas que me interessam de uma forma muito simples, só por escutar, só por ver, por observar. Passei a observar o Evandro. E eu comecei a ver o que eles falavam, o que ele falava sobre os produtos que ele tentava vender, né? O que ele dizia sobre aquilo que encantava os clientes. E eu percebi que ele vendia a transformação do produto. Então foi aí que eu aprendi a importância de conhecer muito bem o produto. E o Evandro era esse cara, ele devorava, ele chegava um produto novo, ele olhava o manual, ele queria saber como funcionava, o que aquilo fazia, né? E eu, como não tinha esse interesse, mas era um bom observador, eu comecei a copiar essas frases, o que ele mostrava, saber quais eram as funções que ele vendia, que ele falava para o cliente, e o cliente acabava comprando. Então, eu não queria ter o domínio total, ler manual, mas eu pegava essas frases, essas coisas que ele utilizava e que fazia ele vender muito bem. E comecei a replicar isso em outra língua. E vocês não vão acreditar que eu comecei a vender com 15, 20 dias de loja, eu comecei a vender muito bem esses produtos, claro, não quanto ele que dominava, né? Mas para 20 dias, numa outra língua, num outro segmento, eu comecei a ter resultados assim impressionantes. E foi aí que eu entendi que é muito importante se conhecer o produto. Por isso, que quando eu me deparei, que eu comecei a trabalhar no D2D, no porta a porta,
do setor de telecomunicações e eu não conhecia, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer muito bem o produto. Então, eu não desenvolvo o produto, mas eu preciso conhecer muito bem o produto para saber qual que é a transformação que ele gera para o cliente. E aí que eu vejo uma grande deficiência, né, no modelo de negócios, porque as empresas não focam nisso, em conhecer o produto e repassar isso para a equipe de vendas. E eu vou dizer a importância disso. Por exemplo, existem três tipos de pessoas quando o assunto é aprender, o aprendizado. Existe o tipo de pessoa que ele quer ser expert, ele quer conhecer ter novos conhecimentos, conhecer os produtos, estar por dentro, né, das novas tecnologias, que é o tipo Evandro. Ele devorava as coisas, ele queria aprender, ele queria ser um expert, diferente de mim. Eu não tinha esse hábito, não gostava de estar lendo manual, vendo funcionalidades. Então o primeiro tipo é o cara tipo Evandro, ele quer dominar tudo, ele quer ser um expert no assunto, ele quer ter o conhecimento sobre o produto. O segundo cara, a segunda pessoa, né, quando o assunto é aprendizado, são aqueles que eles aprendem algo, embora eles não entendam, eles procuram aprender coisas para se inserir num círculo social, para ter como se comunicar com alguém. Um exemplo muito típico disso é o futebol. Tem pessoas que amam futebol, que respiram futebol e falam sobre isso, sobre o seu time, sobre os campeonatos, assim. Eles têm muito conhecimento sobre a área, porque gostam muito daquilo ali. E tem aqueles profissionais, por exemplo, vão direcionar aquelas pessoas que não gostam de futebol, mas para conseguir se comunicar, chamar a atenção dessas pessoas, eles ficam captando algumas informações para ter um assunto, ter uma comunicação, estabelecer uma comunicação com as pessoas no seu círculo social. Então esse é o segundo tipo de pessoa, não tem domínio, não tem muito interesse. O principal fato de conhecer algo é ter um contato, né? Possibilitar uma comunicação, ter algo em comum com um determinado grupo de pessoas, enfim, para estabelecer essa comunicação. Então o foco dele é social, não é o conhecimento sobre o produto. Mas para conhecer o social, né, para ter o social, ele precisa conhecer o produto. E o terceiro tipo de pessoas, quando o assunto é aprendizado, é o cara tipo eu. Lembra a história do Evandro, né? Eu não tinha vontade de ler manual, de conhecer as coisas, conhecer o equipamento como um todo, né? Eu queria coisas práticas, frases que surtissem efeito, coisas que chamassem atenção. Então eu passei a observar e a captar isso. O que chamava a atenção do cliente, o que surpreendia ele, qual é a função que aquele equipamento trazia, que deixava o cliente maravilhado. E eu comecei a simplesmente falar essas frases, embora não tivesse conhecimento nenhum, mas eu sabia o que era, onde estava, e eu passava isso para os clientes. E o efeito era realmente uma coisa impressionante. O quanto as pessoas compravam, adquiriam simplesmente por eu repetir aquelas frases, saber claro, eu tinha que ter algum conhecimento sobre o que eu estava falando. Mas então o terceiro tipo de pessoas é isso, ele não quer ser um expert no assunto, ele quer ter bases práticas, frases, ele precisa conhecer aquilo que realmente surte efeito naquilo que ele atua. E aí que, por exemplo, eu também entendo por que surgiu o efeito quando eu foquei no produto para conseguir vender mais, conhecer mais o produto e a transformação que ele gerava. Isso fazia com que o cliente, né, em potencial, o prospect, ele tivesse maior interesse e então quisesse comprar. Então, analisando esses três tipos de pessoa, eu acredito que seja algo que vai trazer muita diferença se gestores, seus empresários procurarem fomentar, incluir na rotina do vendedor conhecer mais o produto. E como que isso pode ser feito? Já que a grande maioria dos vendedores se inclui nesse terceiro tipo de pessoas que não tem o hábito, né, o interesse de se aprofundar, de conhecer o produto. Ele simplesmente quer explorar o mercado. Então, uma sacada, uma sugestão que eu deixaria para você é de você facilitar isso, mapear essas frases, essas transformações e, através de treinamentos específicos, passar isso para o seu vendedor. Assim, ele vai ter argumentos de venda que vão ser irrefutáveis. Quando você consegue vender uma transformação para o seu cliente, você tem muito mais chances de vender um produto com valor
maior o valor agregado, né? Então é uma dica que fica aí para quem é gestor, para quem é empresário, focar nisso, né? É claro que você precisa, como nós vimos, conhecer muito bem o produto para conseguir identificar isso e também a política da empresa, isso é muito importante. Agora nós vamos passar então para o segundo pilar do modelo de negócios, que é um pilar fundamental. E eu peço aqui a sua atenção, você como gestor, você como líder de equipe, você como empresário, porque nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o processo. Então até o Marcos Lemonis ele comenta isso, né? Se você não tem o processo certo para a sua empresa, para o seu modelo de negócios, você acaba rasgando dinheiro, você acaba gastando energia, que vamos traduzir aqui como recurso financeiro, né? De modo desnecessário. E quando você faz isso, você não tem um processo bem desenhado, um processo bem planejado, a sua empresa não desenvolve. Então, por isso que é importante o segundo ponto, que é o processo. Então, veja que naturalmente, a primeira coisa que uma empresa faz, ela busca um produto que tenha demanda, né? E ela precisa conhecer muito bem esse produto para saber como explorar ele. Depois que você conhece o produto, você tem a demanda, você precisa desenvolver um processo. Como que eu vou fazer para colocar esse produto no mercado, para chegar até o meu cliente? Como que eu vou trabalhar com isso? Então o processo ele é fundamental. E quando esse processo ele não é bem desenhado, você acaba colocando energias fora, você acaba gastando energia de modo desnecessário. E quando a energia pode-se dizer, se traduz em recursos financeiros, você acaba perdendo dinheiro, a sua empresa não consegue ter rentabilidade, você não consegue crescer, você está sempre na beira da falência. É isso que acontece, ou que o Marcos Lemonis comenta, né, que acontece com a maioria das empresas. As pessoas têm um bom produto, muitas vezes, um produto que é diferenciado, mas não tem o processo correto de trabalhar de forma sustentável, e isso impede com que eles cresçam, eles gastam muito dinheiro de forma desnecessária, mas tudo parte de não ter um planejamento, não ter um modelo de negócios cujo processo seja bem desenhado para aquele nicho, para aquela atividade específica. E por que eu posso dizer que eu consegui chegar nessa conclusão e fazer essas afirmações de que o processo, o modelo de negócios que a gente utiliza atualmente, ele não é eficiente? Eu tive a oportunidade de trabalhar com gestão de projetos, uma coisa que me chamou muita atenção, eu gostei muito porque a gestão de projetos ela envolve todas as áreas de uma empresa. E isso eu acho muito legal, uma coisa que eu gosto muito, né? Então, quando eu atuei, embora eu não fosse o gestor do projeto, mas eu trabalhei na equipe de gestão, eu me deparava com todas as áreas de uma empresa. Então, era a parte de gestão que coordenava praticamente tudo, daí tinha financeiro, tinha o RH, tinha departamento de engenharia, tinha departamento de compras, enfim, suprimentos, né? Então, assim, era um processo que ele integrava várias áreas de uma empresa. E eu me lembro que na época, e até hoje é muito utilizado, existia uma ferramenta que era o PMBOK. Então era uma estrutura de processos, um processo muito bem definido de administração, que fazia com que todo projeto que tem o início, tem o meio e tem o fim, seguisse uma lógica administrativa que pudesse explorar o máximo de potencial de cada área para que o projeto como um todo se concretizasse. E quem dá esse treinamento é um órgão chamado PMI. Então, o que eu fiz na época? Embora eu não fosse gestor, eu investi num curso de gestão de projetos. Na época, isso era aproximadamente 2008, mais ou menos, eu queria me aprofundar, eu gostei tanto daquilo ali, daquela parte, daquela administração, eu queria entender aquilo ali realmente, eu fiz um curso. E eu me lembro que por uma semana, mais ou menos, isso lá em 2008, eu gastei aproximadamente R$ 1.500 num curso, mas aquilo ali, sem dúvida nenhuma, me deu uma base muito grande. E esse conhecimento me ajudou a chegar no resultado que eu cheguei hoje, na conclusão de que o processo que hoje existe para o modelo D2D Telecom, ele é ineficiente. Enfim, nós vamos agora, conhecendo um pouco da minha história, nós vamos abordar um pouquinho por que
que esse processo, o modelo como o D2D, trabalha de forma mais simples, né? Por que ele é ineficiente? Então, se nós formos elencar aqui, falar, nós ficaríamos aqui muito tempo falando sobre esse detalhe da ineficiência do processo, né? E é por isso que esse workshop ele foi dividido em 3 etapas, 3 partes, justamente porque senão se fosse falar de uma vez só, ele ficaria muito extenso, né? Mas nós vamos colocar hoje de forma mais sintetizada, digamos assim, por que o modelo então ele é ineficiente. Primeiro, a gente queria destacar que existe, todo negócio ele tem um princípio para que ele seja lucrativo, seja rentável e tenha estabilidade. E o modelo que se tem hoje de negócio desenhado da forma que a gente vê hoje, o processo dele fere isso, fere esse princípio que rege a lucratividade, a rentabilidade e a estabilidade de uma empresa. E esse é um erro fatal. Então, só para você ter uma ideia, existem 3 indicadores hoje que são utilizados para que possam nortear, né, que servem como princípios de uma empresa rentável. O primeiro, ele é focado em clientes, né? Então, esse primeiro indicador, ele ensina que quando você precisa aumentar os seus recursos, as suas vendas, a sua lucratividade, você tem que ter mais clientes. Mas existem outros 2 que muitas vezes são desconsiderados, que é o princípio, ou digamos assim, o indicador que fala sobre frequência, né? Aumentar a quantidade de vezes que as pessoas compram o seu produto, e também a questão do ticket médio. Então, aumentar o valor que as pessoas consomem ou que o seu cliente consome com você. Então, esses 3 indicadores, eles são utilizados como a base de um negócio rentável. E nós vamos ver de forma um pouco mais detalhada nos outros workshops que o processo, ele fere isso. O processo que hoje existe, ele foca em apenas que é os novos clientes. E ao fazer isso, ele faz com que a empresa ela gaste energia ou gaste recursos e ela não consegue crescer, ela não consegue rentabilizar. Enfim, é um processo que ele prejudica muito a parte de vendas. Então nós vamos focar um pouquinho mais nisso, nesses workshops mais à frente. Então, o que eu gostaria de destacar seria isso, né? Então esse princípio da lucratividade, ele é ferido, ele não é levado em conta, e isso faz com que as empresas não consigam rentabilizar. Então nós podemos lembrar a respeito do que eu falei agora há pouco. A gestão de projetos, ela ensina que tudo tem um início, um meio e um fim. E o processo de vendas possui isso. Então, quando você está lá na parte de vendas, o vendedor, quando ele está lá com o cliente, ele segue um fluxo linear. Ele tem um processo linear que, se for feita uma análise mais criteriosa, ele impede que esses outros indicadores, como a frequência e também o ticket médio, ele consiga ser utilizado para dar rentabilidade para a empresa. Então nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Mas eu gostaria de deixar então bem frisado isso que nós estamos abordando aqui. O modelo de negócios que hoje existe, ele tem um processo desenhado de uma forma que o torna ineficiente. Então isso eu posso afirmar categoricamente para você. Esse modelo que existe hoje, ele não surte o efeito que os empresários, que os vendedores, eles querem, eles esperam, eles almejam. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre por que isso. Então, a sugestão, a sacada que eu deixo para vocês é essa, né? Procurar desenhar um processo dentro do seu modelo de negócios que ele realmente possa explorar de uma forma mais sustentável esses 3 indicadores, que é o cliente, que é a frequência de compra dele e também o ticket médio de compra desse cliente. Se você mexer com esses 3 indicadores, você consegue ter um processo que vai rentabilizar muito para a sua empresa, e a sua empresa vai se tornar uma empresa sustentável, uma empresa lucrativa e rentável. Então agora nós vamos passar para o terceiro pilar que o Marcos Lemonis também ensina e que ele utiliza como base, que são as pessoas. Vamos ver agora o que nós podemos aprender sobre este pilar. Então, o terceiro pilar, que envolve pessoas, realmente é um pilar
que é importantíssimo dentro de um modelo de negócios que realmente deseja ser rentável. E por quê? Porque se nós invertermos a sequência desses pilares, nós cometemos um erro gravíssimo. Por exemplo, o que acontece hoje com muita frequência? Se você não tem um modelo de negócios correto, você não passa por as etapas. Então nós procuramos um produto que tenha demanda. Se não tiver demanda, não há porquê nós termos esse produto. Nós procuramos um processo que seja eficiente para que a empresa consiga ser lucrativa, ser rentável e não desperdiçar os seus recursos. E então nós vamos para o terceiro pilar, que é pessoas. Quando nós invertemos isso, nós buscamos pessoas e depois tentamos colocar um processo, nós não temos as pessoas qualificadas para atuar. E isso é muito importante. Se você não tem pessoas habilitadas para exercer uma função, você não consegue ter um modelo de negócios ou uma empresa, um negócio rentável. E dentro do D2D Telecom, dentro dos agentes autorizados, isso ocorre com muita frequência. Então não se dá prioridade em buscar pessoas habilitadas para desenvolver as suas funções. E isso acaba realmente trazendo o segundo erro fatal de um agente autorizado. E eu acredito que de outras empresas também, de outros segmentos, nichos e outros departamentos também. Então, existe uma ideia pré-concebida, né, de que, por exemplo, a pessoa não consegue desenvolver lá um lado profissional, não consegue ser um engenheiro, não consegue ser um médico que gostaria de ser, não consegue atuar, sei lá, como um profissional do ramo de marcenaria, porque exigem habilidades específicas. Então, quando a pessoa não consegue trabalhar no que ela quer, acabou todas as opções, ela parte para vou ser vendedor. E a maioria das empresas hoje estão aprendendo isso, né? De que às vezes as pessoas tratam o ramo da venda como se fosse uma opção, não tem mais saída, então eu vou vender algo. Mas o profissional de vendas ele tem que ter muitas habilidades. O profissional de vendas ele tem que ter uma linha de raciocínio, ele tem que ter uma linha de negociação, ele precisa saber lidar com pessoas. Então é uma série, um conjunto de habilidades que se você não tem a pessoa, ou se você não está treinado para isso, você realmente não consegue desenvolver. E aí que eu vou colocar que eu acredito que seja uma frase que vai fazer com que muitos empresários do segmento parem para pensar. E a frase é: uma pessoa certa no lugar errado é exatamente igual a uma pessoa errada no lugar certo. Vamos entender o que é isso, né? Então, o princípio básico da equipe, e o Marcos Lemonis ele ensina muito isso, né? Se você não tem a pessoa certa dentro do seu negócio, você não consegue desenvolver ele. Porque cada área de uma empresa tem que ter um profissional com o perfil adequado. E quando você coloca qualquer pessoa para desenvolver uma atividade e ela não tem habilidade para aquilo ali, o negócio não vai andar. Ela vai frear outras etapas do processo. E é por isso que é importante desenvolver o processo de forma bem planejada para que consiga identificar no mercado as pessoas que melhor se adaptam, têm o melhor perfil para cada etapa do processo. Isso às vezes é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que é muito difícil de fazer. Empresários não conseguem fazer isso, por quê? Porque não tem um modelo que seja adaptado às suas necessidades, ao nicho em que atuam e que seja de acordo com a sua empresa. E o D2D Telecom ele cai nesse erro. Então, o terceiro pilar realmente é muito importante, que é ter os profissionais certos para cada etapa, para cada processo, porque são profissionais com habilidades diferentes, com características diferentes. E quando você não desenvolve isso, realmente o processo de uma empresa ela está beirando a falência, se você não tem os profissionais certos para desenvolver a cada etapa de um negócio. E isso leva então ao terceiro erro fatal, que está relacionado a pessoas também, como nós já falamos e você já deve ter notado, né? E o RH, as empresas que possuem departamento de RH focam muito nisso, né? Esses profissionais eles querem desenvolver métodos, eles têm um treinamento específico para identificar
o perfil correto de cada funcionário, de cada colaborador dentro da etapa da função que ele vai exercer. Então existem técnicas para isso. E quando você não tem esse departamento, você começa a buscar pessoas que não têm um treinamento adequado para exercer a função. E esse é o terceiro erro fatal, que principalmente agentes autorizados pequenos, né, empresas pequenas, não só agentes autorizados de venda do D2D Telecom, eles cometem esse erro. Se você não tem uma pessoa qualificada, o negócio não vai fluir, o negócio não vai funcionar. E quando eu falo qualificado é que tenham as habilidades que o processo exige. Por isso que é importante conhecer e mapear muito bem o processo que a sua empresa hoje está utilizando para vendas. Só para você ter uma ideia, vamos ser mais específico, né, na questão do D2D Telecom. Existem 5 etapas que formam o processo de venda, que eu vou chamar aqui como janela de vendas. Quando o cliente encontra a demanda e quando você vende o produto e gera a transformação. Existe uma etapa, ou melhor, uma sequência de 5 etapas para chegar nesse processo, sair do interesse do cliente para que ele realmente se torne um cliente. E para cada etapa do processo de vendas, na janela do cliente, existe uma etapa dentro do que a gente chama da janela do vendedor. E se você não conhece isso, realmente o negócio não funciona. Então isso mostra que é necessário o profissional que atua com vendas conhecer muito bem as etapas da venda e também conhecer muito bem as janelas de oportunidade, as etapas que o próprio vendedor tem dentro desse processo. Porque assim como nós temos de um lado um cliente interessado no produto, nós temos um profissional que tem que estar treinado, habilitado para saber cumprir essas etapas de uma forma que gere a venda, que ele aproveite a oportunidade. E essas etapas, elas são diferentes, é diferente o lado do cliente do lado do vendedor. Então, para isso, realmente existe a necessidade de se ter pessoas habilitadas, pessoas treinadas. E essa é a segunda sacada, né? Quando a gente fala sobre venda consultiva, a gente observa isso, né? Os empresários, os líderes de venda, eles cobram muito, né? De ser melhor vendedor, mas às vezes a pessoa não tem o perfil para isso. Então você está exigindo algo de uma pessoa que não tem o perfil que você precisa. E a pessoa, não é que a pessoa não tenha condições, não tenha habilidades, não seja um profissional, mas talvez as habilidades dela não são para o que você está procurando. E isso torna equipes que às vezes têm um alto potencial em equipes frustradas. E isso acontece muito, né? Eu conheço, já trabalhei com vários profissionais que tinham assim uma característica profissional única, exclusiva, assim, com grandes diferenciais, mas que estavam no lugar errado, na função errada. Então, às vezes, as empresas, isso ocorre em tudo que é lugar, em qualquer nicho, né? Existem empresas que perdem excelentes funcionários simplesmente porque não conhecem o seu próprio processo e fazem com que esses profissionais acabem deixando a empresa. Sendo que se ele deixasse a função dele, fosse para o local onde o seu perfil se encaixa melhor, ele iria se desenvolver como profissional e uma etapa do processo ela estaria sendo concretizada para que se tivesse uma empresa rentável. Então esse é um erro fatal que ocorre dentro das empresas. Isso não é só no D2D Telecom, mas é uma coisa que realmente acontece. Então eu queria deixar uma pergunta aqui para você. Seja você um gestor, um empresário ou seja um vendedor. Quanto você investe no seu próprio treinamento como profissional? Quanto interesse você tem em conhecer, em melhorar as suas habilidades, né? Se você não está fazendo o que você gosta, realmente o seu interesse vai ser zero. O seu comprometimento vai ser zero. Então, quanto você investe no seu desenvolvimento, no seu treinamento como profissional? Isso é uma pergunta muito importante. E por que a gente está falando isso? Como nós vimos, existem diversas habilidades que um processo exige. E o segmento de vendas não é diferente. Se nós analisarmos o processo de vendas no modo linear que hoje ele tem,
Existem profissionais que precisam desenvolver outras habilidades. E não há uma outra forma de se desenvolver uma habilidade profissional se você não buscar treinamento. Ou se você não buscar referências para que você possa buscar entender como funciona, tentar treinar e desenvolver essa expertise. E é aqui que eu gostaria de contar, por exemplo, a minha história. Se você lembrar de como eu tive que agir para conseguir reverter aquele processo de não conseguir vender um mix de produto alto, que era algo que eu precisava para ganhar uma comissão que fosse 3 vezes mais rentável, eu tive que estudar muito isso. Então eu tive que me profissionalizar, eu tive que me qualificar. Mas o problema foi maior, não existia um treinamento específico. Então eu tive que entender de tal forma, mapear de tal forma que eu conseguisse desenvolver esse processo. Então tudo que nós desenvolvemos de habilidade profissional requer uma técnica, requer um modo correto de se fazer para você ter um bom desempenho. E isso é muito comum quando nós vemos, por exemplo, pessoas, né, que atuam em diversas áreas, né? Seja um trabalho muito simples, seja um trabalho mais complexo. A pessoa que é profissional mesmo, ela tem uma habilidade, ela tem uma maestria no fazer o negócio, que é uma coisa impressionante. E eu gosto muito de ver, por exemplo, os profissionais do ramo do esporte, né? Então, a habilidade que esses profissionais têm, por exemplo, os skatistas, as manobras que eles fazem, até mesmo na parte os ciclistas, né, que fazem aquelas acrobacias, eu não me recordo muito bem o nome agora, mas o que esses profissionais fazem é impressionante, é uma coisa linda, é uma coisa bonita de se ver. Assim como uma pessoa que toca um instrumento musical muito bem, aquilo ali é realmente empolgante. Então, não existe uma forma de você atingir essa maestria, essa habilidade se você não buscar a técnica certa, se você não buscar o método certo e não desenvolver isso, não desenvolver essa habilidade. Isso é muito comum, por exemplo, existem os prodígios, né, crianças, né? Elas têm uma inclinação muito forte para determinada coisa e começam a treinar aquilo. Treinar, buscam as técnicas certas, começam a desenvolver e aquilo os torna um profissional distinto. E a venda é assim também. Então essa pergunta ela é muito oportuna, né? Quanto você gasta em treinamento para você, no segmento que você atua, seja um gestor, seja um líder de vendas, seja um vendedor, né? Quanto que você investe para desenvolver o seu lado profissional? Isso é fundamental para se ter uma equipe, ter pessoas que realmente façam o processo andar. Veja, cada parte, cada etapa de um processo exige uma habilidade diferente e na venda não é diferente. Então, quando você tem as habilidades certas, você consegue cumprir as etapas e o resultado ele vem inevitavelmente. Por isso que é muito importante lembrar disso, né? Não há como você desenvolver uma empresa, fazer ela rentável se você não tem equipes, se você não tem pessoas treinadas para desenvolver aquela determinada função. E é por isso que dentro de uma empresa existe o departamento financeiro, pessoas habilitadas para isso, existe o departamento de RH, pessoas habilitadas para isso, existe quem trabalha com vendas, o departamento de vendas, pessoas habilitadas para isso. Algumas empresas têm o setor de P&D, pesquisa e desenvolvimento, tem pessoas habilitadas para isso. Então veja, quando a empresa tem as pessoas habilitadas, treinadas, qualificadas, o processo anda e a rentabilidade ela existe. Então é muito importante focar nisso. E agora nós vamos ver o quarto pilar. E nós vamos ver um pilar que talvez para você seja realmente uma novidade, mas você vai ver que tem muito fundamento. E eu gostaria de mais ou menos contar para você como que eu cheguei nisso. Eu acabei de comentar para você que quando eu não conseguia vender o quarto produto que lançava, eu busquei todas as técnicas que existiam, estudei muito produto, né, apliquei todo o conhecimento e o negócio não funcionava, eu vi que tinha alguma coisa errada. Até eu comentei que eu me tornei um teimoso no assunto, né, que é o próximo nível de um expert. Quando você não consegue fazer alguma coisa que você tem domínio e você quer fazer aquilo ali, você busca esse meio. E foi isso que me conduziu a encontrar, ou até mesmo talvez um pilar que já seja conhecido,
mas a deslocá-lo e dar a importância que ele merece dentro do segmento que nós atuamos, que é o D2D Telecom. E o quarto pilar é o prospect. Então não adianta você ter um produto de mercado, não adianta você ter um modelo, um processo que realmente extraia o máximo do potencial. Não adianta você ter pessoas treinadas se você não conhecer muito bem, e principalmente nesse ramo que nós atuamos, o seu prospecto ou prospect ou o seu possível cliente. E aí que eu acredito que seja um pilar inovador para quem trabalha no segmento de D2D do ramo telecomunicações. A equipe de vendas, hoje os vendedores, são treinados para repassar tabelas. Essa é a grande verdade. E quando a gente se depara com o prospecto, o cliente interessado, e a gente não conhece o perfil desse cliente, às vezes ele pode até ter um interesse no produto, mas por não saber se comunicar como ele é, como ele pensa, o vendedor acaba perdendo venda. E é aí que eu entendi uma frase. Eu fiz vários treinamentos de venda já durante o meu processo como profissional, e tinha uma frase que sempre me chamava atenção e eu usava, conhecia ela, né? Que eu aprendi em 2002 mais ou menos. Foi quando eu estava trabalhando naquela empresa lá de vendas que era do segmento de produtos da fotografia, né? Uma empresa de fotografia. E eu fiz um curso que foi ministrado por um profissional que ele atuava no Japão. Ele era daqui do Brasil, mas ele estava trabalhando no Japão, fez cursos lá também. E quando ele voltou para o Brasil, essa empresa que eu trabalhava, ela começou a disseminar, difundir uma nova cultura dentro da empresa e dava treinamentos de venda para esse grupo. Então, eu estou falando aqui da empresa, na época foi a Fuji, né? E a gente entende hoje por que a Fuji ela praticamente se igualou ao mercado. De repente até tenha superado, na época eu não busquei muito essas informações, mas o mercado era muito monopolizado pela Kodak. E a Fuji ela começou a ganhar muito mercado, né, em vários países. E esse profissional, não me lembro o nome dele, mas ele comentou uma coisa que me chamou muita atenção. E ele disse o seguinte, o cliente não compra o produto, o cliente ele compra o vendedor. E hoje, depois de todo esse processo, esse estudo que eu fiz, eu consigo entender plenamente o que ele queria dizer com essa frase. E realmente é verdade. Se você não conhece o seu prospecto, você não consegue estabelecer uma comunicação com ele e você não consegue vender para ele. É por isso que, às vezes, um cliente ele entra numa loja, ele quer ver um produto e se ele não gostar do vendedor, ele vai procurar outro. Então ele tem a necessidade, mas ele sabe que não é o único vendedor. Então ele vai procurar outro. E às vezes o vendedor perdeu uma oportunidade por não saber se comunicar com o cliente da forma correta. Então isso é resolvido por conhecer muito bem o perfil do cliente, da pessoa que você está abordando. E isso requer um treinamento específico. Então ele é um pilar que ele precisa ser considerado principalmente, e ele foi desenvolvido justamente o que eu estou falando aqui, para o segmento do D2D Telecom, mas eu acredito que sirva para outras empresas, outros nichos também. Se você não conhece muito bem o seu cliente hoje, você não consegue extrair o potencial de vendas da sua equipe. E o profissional de vendas também não consegue se comunicar com o cliente. Por quê? Porque hoje as informações elas são muito disseminadas. É muito fácil você encontrar informações sobre qualquer coisa. Por exemplo, nós estamos falando aqui, você me encontrou possivelmente na internet, e nós estamos falando especificamente sobre D2D Telecom. Eu acredito que não, mas talvez você não vai encontrar em outro lugar algo que vá falar com a consistência ou direcionado especificamente para o mercado que a gente atua hoje, né? Então as pessoas elas têm acesso a muita informação, e quando elas têm acesso a muita informação elas ficam confusas. E se você não souber se comunicar com ela para organizar essas ideias, você perde uma venda. Então as pessoas estão confusas, e se você não conhece muito bem esse processo
de vendas, você não vai saber se comunicar com o seu futuro cliente ou com o seu prospect. E isso faz com que muita gente perca a venda. Então, nós notamos que realmente é muito importante, é necessário e imprescindível que as empresas que atuam hoje no segmento de D2D Telecom consigam identificar esse pilar, consigam estudar esse pilar que é o cliente-alvo, né? E consiga realmente entender o seu comportamento, consigam entender como que ele reage durante a janela de vendas desse produto específico que a gente atua, para saber mapear então o seu comportamento e se comunicar de forma coerente, que realmente consiga fazer com que o cliente compre o vendedor durante a intenção, o desejo de compra de algum produto e passe a confiar nesse vendedor. Então, realmente, isso é muito importante. Então, nós vimos aqui nesse workshop 4 erros fatais, né, que todo empresário, todo gestor precisa considerar, precisa dar atenção se quiser ter um negócio que seja rentável, um negócio porta a porta rentável. Então, o primeiro erro fatal, que muitos desconsideram, é a questão do princípio da lucratividade. Então, a empresa ela precisa considerar, levar em conta isso. O segundo erro seria a escolha do perfil do profissional, do colaborador. E isso realmente tem impactado, porque se você tem uma pessoa errada no lugar certo, ele não vai produzir nada, ele vai ser a mesma coisa que uma pessoa certa no lugar errado, não vai trazer resultados. E o terceiro erro fatal que nós vimos foi a questão do treinamento específico de vendas para o telecom. Então, eu me deparei com isso, eu sei, por isso que as técnicas que tinham não funcionavam, não surtiam efeito, mas hoje é necessário, é imprescindível que o vendedor principalmente entenda e tenha habilidades específicas para fazer a conversão do produto junto ao cliente e consiga realmente vender com rentabilidade. Então requer uma qualificação para que esse profissional esteja habilitado e consiga se desenvolver. E o último pilar, que é o último erro, né, que nós vimos ali, o quarto erro fatal, é desconsiderar o pilar do prospecto, do cliente, que a administração basicamente ensina 3, né, o produto, o processo e as pessoas, mas existe esse pilar que é o prospecto. Se você atua com D2D Telecom e você não conhece muito bem esse pilar, você não consegue se desenvolver, a sua empresa não vai crescer, a sua empresa não vai vender com rentabilidade e você não vai saber explorar o mercado, todo o potencial que esse mercado tem de uma maneira correta para lhe ajudar a ter um desenvolvimento, fazer com que a sua empresa cresça. Então, por enquanto, é isso, né? Nós dividimos esse tema, os 4 pilares de um negócio porta a porta rentável para o segmento D2D, em outros vídeos, justamente porque ele é muito longo e poderia-se falar muito sobre isso, né? Então, amanhã nós vamos ter um próximo workshop que vai dar continuidade, nós vamos ver 3 falhas gravíssimas, né, que ocorrem nesse modelo de negócio atual e eu tenho certeza que isso vai agregar muito para o seu lado gestor, até mesmo se você é vendedor é importante conhecer como funciona o modelo correto para que você consiga se desenvolver também. Lembre-se de que nós somos uma equipe e se uma equipe ela não está integrada, ela não está entrosada, o gol não sai e o time perde. E não é isso que a gente quer vender, a gente quer atuar de forma que traga rentabilidade, cumprir o nosso papel e assim todos ganham, inclusive o cliente que sai satisfeito. Então, por enquanto é isso. Amanhã nós temos o próximo workshop. Meu nome é Christian, esta é a Semana da Inovação em Vendas Telecom e eu vejo você amanhã com o próximo assunto. Um grande abraço.